Simulado 80 de legislação de trânsito aqui no seu canal Sala de Trânsito, para você que está estudando para concurso público, estudando para qualquer curso de trânsito ou só testando os conhecimentos, acompanhando aqui nossos comentários. São sempre 3 questões por vídeo, então vamos para a primeira questão desse vídeo, que é a questão número 262. A questão 262 aqui é a seguinte, olha. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Olha, aqui é o seguinte, vejam só. O porte do documento de habilitação, ele é obrigatório e ainda em seu modelo original. Nós encontramos essa previsão lá no artigo 159, os parágrafos 1º e 5º. Então é obrigatório o porte do documento de habilitação. Ainda em 2016, quando entrou em vigor a Lei 13.281, outra explicação só para você entender essa, né? Essa lei é de maio de 2016, mas ela entrou em vigor em 1º de novembro de 2016. Essa lei fez várias modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Naquela época, era a lei que mais tinha alterado o CTB de uma só vez, pra você ter ideia. E uma das alterações que ela fez, na realidade foi uma inclusão, né, no dispositivo, que foi a inclusão do parágrafo único ao artigo 133 do CTB. O que estabelece o artigo 133 do CTB? Que é obrigatório o porte de certificado de licenciamento anual. O que tem a ver licenciamento anual com habilitação? Pra você entender, ó. Quando foi incluído esse parágrafo único, a lei passou a estabelecer o seguinte, que se, no momento da abordagem, o agente dispusesse de meios para consultar e verificar no sistema informatizado do órgão que o veículo estava devidamente licenciado, então havia dispensa do porte sem autuação. Mas se não fosse possível fazer essa fiscalização e consultar, né, se não fosse possível fazer a consulta, então a falta do porte do documento seria infração. Seria infração não, é infração lá no artigo 232 do CTB, que é infração de natureza leve, multa de R$ 88,38 e retenção do veículo até a apresentação do documento. Isso se aplicava ao documento do veículo e não ao documento de habilitação. Tá certo? Então, essa questão do documento do veículo, perceba que ela existe desde novembro de 2016. Somente em 2020, com essa lei aqui, ó, a Lei 14.071, que apesar de ser de 2020, entrou em vigor aqui, ó, 12 de abril de 2021. Ela fez várias alterações no Código de Trânsito Brasileiro, a lei que mais alterou o CTB de uma só vez, e lá nesse artigo 159 do CTB, que eu acabei de mencionar para vocês, que é o que trata da obrigatoriedade do porte do documento de habilitação, foi incluído esse parágrafo 1º-A. O parágrafo 1º-A estabelece a possibilidade de dispensa do porte do documento de habilitação, nos mesmos moldes de como já é feito no caso do documento do veículo. Então aquela previsão legal que existia tão somente para o documento do veículo, passou a existir desde 12 de abril de 2021 também o documento de habilitação, considerando o cenário que nós temos hoje. Documentos em meio digital, né, a facilidade de você estar portando um documento. Tem gente que hoje anda basicamente com o celular e a chave do carro. Né? O celular está com a habilitação ali no aplicativo, está com o documento do veículo no aplicativo. Se precisar fazer um pagamento de qualquer coisa, usa um celular por aproximação, faz um Pix, uma transferência, enfim, pela facilidade, né? Então hoje o cenário é diferente do de 2016, que nem está tão distante assim, né? Então é possível que seja feita a dispensa do porte nessa situação, se o agente dispuser de meios para fazer essa consulta. Tanto que eu costumo brincar nos cursos de agente de trânsito aqui, que eu digo, olha, para vocês fazerem essa autuação, quando eu dou aula nos cursos de agente, eu digo isso para eles. Para vocês fazerem essa autuação hoje no artigo 232 do CTB, o condutor, por falta de documento de porte obrigatório, o condutor precisa fazer muita força. Ele precisa se esforçar muito para que o agente autue nesse artigo 232 do CTB, né? Por quê? Ora, o cara tem um documento em meio físico, seja a habilitação ou o documento do veículo, ele pode imprimir numa folha 4. Ele ainda tem a possibilidade de ter esse documento no celular, no aplicativo da carteira digital de trânsito. E é no aplicativo, não vale print ou arquivo em PDF salvo não, tem que ser o aplicativo. E ainda tem a possibilidade do agente consultar para verificar se o veículo está devidamente licenciado e se ele está regularmente habilitado. Então, ó, tem um documento físico, tem um documento digital, tem a possibilidade de consulta. Se nada der certo, aí sim é que caberia a autuação lá no artigo 232 do CTB. Né? Então significa dizer que essa afirmativa, da forma como ela está aqui, ela está correta. Beleza?
Questão 262 está correta e vamos para a questão número 263. Questão 263 aqui é a seguinte, olha. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular um mês após cumprida a penalidade e o custo de reciclagem. Olha, o sujeito que teve sua habilitação suspensa, e a suspensão do direito de dirigir, ela é uma penalidade. Se você quiser dar uma olhada de maneira mais detalhada nisso aqui, você vai olhar lá para o artigo 261 do CTB. E se você quiser olhar de maneira ainda mais detalhada para isso aqui, dá uma olhada lá na resolução número 723 de 2018 do CONTRAN, tá certo? Então, quando o sujeito tem o direito de dirigir suspenso, se estabelece um prazo. A título de exemplo, eu vou citar aqui, ó, capacete. O sujeito foi suspenso porque não estava usando o capacete. O prazo de suspensão é pelo período de 2 a 8 meses, beleza? Então, vamos imaginar aqui que nesse caso ele pegou 2 meses de suspensão. Durante 2 meses ele não pode ser flagrado dirigindo. Se ele for flagrado dirigindo, a infração lá no inciso 2 do artigo 62 do CTB é motivo inclusive para cassação da habilitação, tá certo? Por 2 anos. Mas vamos lá, nesses 2 meses ele precisa fazer 2 coisas para ter o seu direito de dirigir de volta. Ele precisa fazer o curso de reciclagem e ele precisa fazer a prova no DETRAN. Cumpriu o prazo, fez o curso, fez a prova, a habilitação dele vai ser devolvida. Quando? Imediatamente. Onde é que eu encontro essa previsão? Lembra do artigo 261 do CTB? É lá mesmo que você vai encontrar essa previsão. Só que aqui, ó, no parágrafo 2º desse artigo 261 do CTB. Então não é um mês depois de cumprido, é imediatamente. Cumpriu a suspensão, passados os 2 meses, fez curso, fez prova, passou, foi aprovado, então ele precisa ter a habilitação devolvida imediatamente. Ah, não cumpriu o prazo, foi flagrado dirigindo. Autua no inciso 2 do artigo 62 e pode gerar cassação. Ah, cumpriu o prazo, mas não fez o curso. Autua no inciso 7 do artigo 62, a infração gravíssima, 7 pontos. Multa de R$ 293 e o veículo fica retido até a apresentação de um condutor regularmente habilitado. Se você quiser, tem essa explicação aqui lá no nosso canal. Tá certo? Aqui no nosso canal você tem vídeos explicando essa diferença aí. Mas a afirmativa aqui, em si, ela está errada, beleza? Questão 263 errada, vamos para a questão número 264, é a seguinte, olha. Godofredo tem habilitação na categoria B e possui AR, mas cometeu no período de 12 meses 2 infrações por avanço sinal vermelho de semáforo, uma por dirigir manuseando o telefone celular e uma por ultrapassar em faixa contínua. Nesse caso, a suspensão do direito de dirigir. Essa é boa, olha. Perceba que aqui o sujeito ele tem habilitação na categoria B, ok? E nessa habilitação dele ainda tem o EAR, o Exerce Atividade Remunerada, que é a informação de que ele é um condutor profissional, que ele exerce uma função remunerada da direção do veículo, ele ganha para poder conduzir. O cara que tem EAR na habilitação, ele só vai ter o direito de dirigir dele suspenso se ele alcançar um total de 40 pontos no prontuário dentro do período de 12 meses, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele venha a cometer. Sem contar que esse cara ele ainda pode fazer o chamado curso preventivo de reciclagem. Ele ainda pode fazer aqui, ó, o curso preventivo de reciclagem. Se no período de 12 meses, esses mesmos 12 meses aqui, ele alcançar um total de 30 e não mais do que 39 pontos no prontuário. Ah, esse cara ficou com 35 pontos, fez curso preventivo de reciclagem, o que acontece com esses 35 pontos? Zero. Aí ele levou mais 40 dentro dos 12 meses. Agora sim é que ele vai ter o direito de dirigir ele suspenso. Então nessa questão aí, ó, perceba que foram 2 infrações por avanço sinal vermelho. A infração do avanço sinal vermelho está lá no artigo 208 do CTB. São quantos pontos aqui? Ó? 7 de uma mais 7 de outra. Beleza? Uma por dirigir manuseando o telefone celular. Onde é que está essa previsão? Artigo 252 do CTB, só que em seu parágrafo único. São quantos pontos aqui? 7. E uma por ultrapassar em faixa contínua. Onde é que está isso aqui? Artigo 203, inciso 5 do CTB. São quantos pontos? 7 também. Então 4 vezes 7, 28 pontos no prontuário no período de 12 meses. 28 pontos nem permite que ele faça curso de reciclagem, nem chegou aqui nos 40 pontos de prontuário também. Porque ele pode não ter optado pelo curso preventivo de reciclagem e o processo de suspensão ter sido instaurado. Ele dança também. Então perceba que isso aqui não é motivo para que ele
tem o seu direito de dirigir suspenso. Se vocês quiserem, lá no artigo 261 do CTB, no parágrafo 5º, nós temos essa previsão para esse sujeito. Então aqui a resposta correta vai ser a letra C. Só se aplica para ele se ele alcançar 40 pontos no prontuário nesse período de 12 meses. Né? Isso ainda estou trazendo a possibilidade de curso preventivo de reciclagem, mas objetivamente seria aí. Só se ele alcançar 40 pontos no prontuário, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele tenha cometido. Eu, por exemplo, que não tenho EAR na minha habilitação, se eu cometer 2 ou mais infrações gravíssimas e chegar em 20 pontos no período de 12 meses, motivo de suspensão. Uma gravíssima e outras infrações chegar em 30 pontos é motivo de suspensão. Certo? Então essa seria a consequência. E com isso nós fechamos o simulado de número 80. Né? São 80 simulados aí, 264 questões de legislação de trânsito comentadas e respondidas para você. Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vá deixando aí nos comentários que a gente vai trocando informação. E também me diga quantas questões você acertou, fico curioso de saber, vá deixando aí nos comentários que a gente vai trocando ideia. Beleza, gente? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.